Salve, salve, turma da segunda série do Colégio Estadual Milton Furquim de Oliveira. Estamos aqui para o nosso quinto encontro, então nós vamos falar sobre o bloco 5. O tema, para ser discutido é sobre o iluminismo. É um dos assuntos preferidos, porque é quando a gente começa a falar do surgimento, não do surgimento, mas da aplicação da ciência, dentro das várias áreas de conhecimento. É a partir daqui que essas áreas começam a se despontar e logo em seguida cada um vai assumir seu bloco de pesquisa, formando as áreas de conhecimento que nós temos: humanas, exatas, ciências, linguísticos, direito, economia, administração e assim por diante. Falar em iluminismo. Então, ele vai surgir, é uma consequência do processo da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Também ele ocorre, esse movimento começa no finalzinho do século XVII e vai se intensificar no século XVIII. Vem de ilustração, iluminar, trazer à luz, clarear, nortear. Então, existem alguns princípios bem básicos em relação à questão do iluminismo. Um dos principais princípios que nós temos em relação ao iluminismo é o uso da razão. Então, agora, o ser humano ele vai começar a fazer uso da razão. Mas eu existo, então se eu existo, por quê? Começar a pensar, indagar. Então, só as verdades que a Igreja Católica pregava não vai ser o suficiente mais, Então, quais são os 3 princípios básicos do iluminismo? Então, nós temos a universalidade, que é onde se acreditava que as propostas deveriam atingir todos os seres humanos, independente da classe social, independente do sexo, ele é universal. Então, o conhecimento passaria a ser um direito de todos, A individualidade, cada um de nós é visto como seres reais, como seres singulares, com vontade própria. Isso deve ser percebido dentro de uma sociedade e esse indivíduo deve ser preparado também para viver dentro dessa coletividade, dentro desse grupo a qual ele pertence, que é chamado grupo social. E a autonomia, que é o terceiro princípio. Então, os homens estariam aptos a pensar por si só. E não precisa de ninguém para falar para ele: você só pode pensar isso dessa forma. Isso aqui é unicamente exclusivo como fonte verdadeira. Não é assim. Então, aqui o iluminismo ele vem discutindo sobre isso. A verdade ela não é absoluta, Ela é verdade até que alguém vem com os novos estudos, novas propostas e fala assim: não, até aqui nós tínhamos tal conhecimento. Desse ponto para frente, esse conhecimento se transformou dentro dessas áreas. Então, a filosofia iluminista, ela vai se esparramar pela Europa, Surge na Inglaterra, o berço é na Inglaterra, mas vai para toda a Europa, vai chegar nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. E essas ideias de universalidade, desses 3 princípios, da universalidade, da individualidade e da autonomia, vai interferir na própria conscientização aqui do Brasil em relação ao processo de independência e depois de proclamação da República. Então interfere diretamente nos aspectos políticos, econômicos e sociais dentro daquele local, daquela região onde as ideias iluministas estão assim sendo difundidas, trabalhadas. E os iluministas, eles defendiam o Estado constitucional, ou seja, eu tenho uma autoridade central, mas junto com essa autoridade central eu tenho poderes muito bem definidos, E uma norma escrita, uma legislação escrita. E essa legislação vai ser chamada de constituinte. Por isso que é chamado de Estado constitucional. E onde deve prevalecer a liberdade civil, ou seja, a nossa liberdade. Então, existe o Estado
e a margem onde esse Estado pode trabalhar. Ele não pode ir além disso. Então, por isso que aqui no Iluminismo também, nós vamos ter o surgimento, né, a propagação das ideias que se fala da questão do quê? Da separação dos três poderes proposta pelo filósofo Montesquieu. Ou seja, eu vou ter o surgimento do legislativo, eu tenho, né, o executivo e eu tenho o judiciário, são esses três poderes. E um fiscaliza o outro, um é independente do outro, né, no seu processo de fiscalização. Quem compõe o legislativo? Aí a função. A função é elaborar leis. Então, quem faz parte do legislativo? Os vereadores, os deputados e os senadores. Esse compõe ao legislativo. O executivo aqui no Brasil, ele é composto, a função dele é no executar as leis que foram elaboradas pelo legislativo. Então, quem tem essa função de executar são os prefeitos, os governadores e o presidente da República. São esses que formam o executivo. O judiciário, juízes, né, promotores, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o STF, o STJ, toda essa constituição legal do judiciário faz parte desse terceiro poder. Esse terceiro poder, ele é o poder maior dentre todos eles. Por quê? Porque a função dele é fiscalizar os dois anteriores. Mas também a função dos dois anteriores fiscalizar, né, a atividade desse terceiro poder. Então, são todos independentes, mas um fiscaliza o outro. O que né, foi o movimento iluminista e suas principais ideias e consequências? Então, é uma corrente de ideias que vai originar lá no século XVIII, vai se desenvolver também dentro do século XVIII, defende de modo geral a liberdade de pensamento, da gente ser livre para pensar o que a gente quiser. Seus membros eram contrários a qualquer dogmas quer dizer verdade absoluta, tá? Perpetuados pela religião. Então, ciência, aqui nós vamos ter a separação de ciência e de religião, inclusive a formação do ateísmo, né? Bem formado, onde a maioria dos cientistas, né, para serem cientistas, eles não poderiam ser, né, de forma alguma, seguir nenhum tipo de doutrina religiosa. Nós temos ainda, criticava a opressão política do absolutismo. Absolutismo é qual que é a forma de governo, é uma monarquia. Centraliza todo o poder de decisão na mão do rei, por isso que é chamada de absolutista. E acreditava que somente através do uso da razão seria possível instaurar um mundo, uma nova ordem caracterizada pela liberdade, pela felicidade, pela igualdade, etc. e tal. As principais consequências desse movimento, né, foi os progressos científicos com a formulação da lei de gravidade. Foi um choque quando se formou essa lei da gravidade por Isaac Newton, né? E a classificação biológica dos seres humanos. Além disso, as ideias de ascensão de revoluções, como a independência americana, a Revolução Inglesa. Então, esses ideais que eu falei para vocês, esses três ideais, é fomento de revoluções, de comportamento, de transformação do comportamento cidadão, né, que ele começa a entender o que é uma universidade, o que é universalidade, o que é individualidade, o que é autonomia, por que eu não posso decidir por mim mesmo? Qual que é o interesse da igreja que eu siga determinado passo? Qual que é o interesse do governo que eu seja daquela determinada forma? Então, aqui vai falar que eu não preciso de ninguém para pensar por mim. Eu posso pensar por mim porque eu posso fazer uso da razão. Nesse contexto, como se criticava muito o poder absolutista, nós vamos ter a formação de outras concepções políticas. A maioria dos filósofos, né, desse movimento, eles não são a favor
de proclamação de república, não. Eles defendem que deve prosseguir um modelo monarquista, né, dentro dos países europeus, mas só que esses monarcas, esses reis, deveriam ter consigo, né, filósofos para poder ajudar a administrar o país. Esse modelo, né, com a participação dos filósofos, é chamado de monarquia, né, déspota, ou seja, onde o rei ele era um déspota, ele aprendia como administrar, né, zelando para essa questão da universalidade, da individualidade e da autonomia. É uma forma de governo que utiliza aspectos teóricos do iluminismo, mas mantém o absolutismo na prática política. Tanto os iluministas vai passar a criticar à medida que esse modelo for se efetivando. O objetivo do despotismo esclarecido era melhorar a eficiência da administração do Estado, utilizando preceitos iluministas. Vários reis, vários monarcas, como por exemplo Jaime II na Áustria, Frederico II na Prússia, implantaram em seus estados esse modelo, né? Mas também promoveram medidas modernizadoras, como fim da servidão, liberdade de culto, abolição da tortura, criação de escolas, que tinha como base as ideias iluministas, né? Porém, não abriram espaço para a participação política dos seus cidadãos. Ele continuou lá no poder, sozinho, decidindo tudo. Essa parte, essas aberturas que ele trazia em meio à sociedade, é para que essa sociedade parasse de ficar pegando o pé dele. Ele não tinha objetivo nenhum de dividir o poder com ninguém, né? Qual foi a influência do pensamento iluminista no desenvolvimento do pensamento científico a partir do século XVIII? Considerando que, né, quando a gente pensa em século XVIII, nossa, professora, lá em 1800, sim, e nós estamos em 2020 e nós temos o negacionismo aqui hoje, ou seja, né, no Brasil nós temos 11% da população que nega a ciência, quando ela parte, né, do princípio de acreditar em terra plana, ela está negando a ciência, né? Então ela está retroagindo, olha, eu não sei nem quantos séculos atrás, né? Então a busca pelo conhecimento, a valorização da liberdade, o pensamento, o uso da razão, eles eram características fundamentais do iluminismo. Essas ideias vai influenciar ou estimular, né, muitos cientistas, como por exemplo Benjamin Franklin. Professora, Benjamin Franklin foi presidente dos Estados Unidos? Sim, e era um cientista, tá? Lavoisier e Jenner, a promover pesquisas que pudessem explicar fenômenos e outros mistérios da vida que até então não tinham explicações. O pensamento de Franklin, por exemplo, contribuiu para o desenvolvimento da eletricidade. De Lavoisier foi importante nos estudos sobre o oxigênio, a água, a conservação da matéria. É aquele cidadão que fala assim que na natureza nada se perde, tudo se reaproveita, né? Ele cria essa teoria. E Jenner contribuiu significativamente para a invenção de vacina, que foi a primeira vacina criada, foi para varíola. E nós estamos aí hoje precisando de uma vacina para ontem, né, para em relação à Covid-19. Isso só é possível, né, por causa do desenvolvimento da ciência. Professor, o iluminismo acabou? Não, o iluminismo não acabou, ele ainda está presente dentro da nossa sociedade. Toda vez que nós defendemos o direito de todos terem acesso à educação, o direito de todos terem acesso ao conhecimento, eu estou falando da universalidade. Toda vez que eu faço assim, olha, você deve me enxergar como indivíduo que possui necessidades, eu estou falando também do iluminismo através do seu segundo princípio, que é a questão da individualidade. Toda vez que falar, olha, gente,
né? Eu tenho aspectos por mim mesmo, morais, éticos, eu consigo decidir tudo por mim mesmo, eu também estou me fundamentando desse princípio, no terceiro princípio, né, do iluminismo, que é a autonomia. Então, nós continuamos trabalhando com esses princípios até hoje, da necessidade de desenvolver o uso da razão, que a razão ela precisa ou ela pode ou ela não pode ser preponderante às questões religiosas, isso eu não sei. Mas hoje os cientistas já conseguem caminhar lado a lado a ciência e a religião. Aqui, durante o iluminismo, esse processo não. E vai haver um divisor. Religião vai para um lado, a ciência vai para o outro. E se você quisesse ser cientista, você não poderia ter acesso a questões religiosas. Se você quisesse ser religioso, você não poderia ter acesso a questões científicas. Graças a Deus, hoje essa situação está mudando. Na próxima aula, nós falaremos sobre os filósofos, né, iluministas. Até mais, fiquem bem.